Olá, bem-vindo e bem-vinda ao programa Soul. Soul, que no inglês significa alma e em português é a conjugação do verbo ser. Sou de alma e sou de ser. Um programa que trata do ser em todas as suas dimensões, bio, psico, social e espiritual. O meu nome é Lívia Bailão e eu vou fazer a minha autodescrição. Eu sou uma mulher de estatura mediana, tenho 45 anos, pele branca, cabelos lisos, tingidos de ruivo, tenho olhos azuis e estou vestindo uma blusa também azul, usando calça jeans e sapatos beges. O nosso tema de hoje é um tema muito interessante. Nós vamos falar sobre masculino e feminino, pessoas ou papéis. Legal, não é? E quem está aqui conosco para tratar desse tema é a jornalista e neuropsicóloga Fabiane Fagundes. Fabiane, obrigada pela sua presença. Lívia, muitíssimo obrigada pelo convite e pela oportunidade de falar sobre esse assunto tão em pauta e polêmico. Isso mesmo. Eu também vou fazer minha autodescrição, né? Eu sou uma mulher também, eu tenho 48 anos de idade, pele branca, tenho sardas no rosto e cabelo é preto, meu cabelo é preto, mediano, o corte dele, estou usando hoje um vestido vermelho, longo, em homenagem ao tema feminino, né? Feminino e o masculino. E o masculino, justamente. Buscando sempre o equilíbrio. Inclusive a conversa é sobre isso hoje, conversa é sobre isso. Então, já esquentando aqui, Fabiane, a nossa conversa, vamos contextualizar, né? A gente pode dizer que masculino e feminino são papéis criados pela nossa cultura, ou de fato são forças psíquicas que naturalmente existem em nós? Lívia, o que acontece? Hoje, falar em feminino, energia feminina, energia masculina, está muito em pauta nas redes sociais, tem muita gente, né, muitos influencers que têm falado sobre isso, mas falado com desconhecimento, está trazendo isso para um contexto de papel, como se há papel masculino, papel feminino, numa tentativa de doutrinar. Uhum. E que, na verdade, não tem nada a ver com papel. De dizer que um é mais forte, um é mais fraca, que isso é papel de homem, da energia masculina, então faz isso, no sentido de papéis sociais. Uhum. De como vem sendo trabalhado é para segregar. E, na verdade, essa nem é a proposta do termo e do conceito energia masculina e energia feminina. Porque isso diz muito sobre a psique. De onde é que vem esse termo? Primeiro tem o taoísmo, quando a gente fala de yin e yang, que já tem esse contexto de polaridades do que é delicado, emocional e do que é mente. Aí Jung, dentro da psicologia analítica, ele aprofundou nesse tema, então ânima e ânimos, que são energias psíquicas, que estão presentes independente de gênero. Então não tem nada a ver com gênero, por isso não tem nada a ver com papel social. Então quer dizer que pessoas, homens, mulheres, homens trans, mulheres trans, né? Todas as pessoas, todos os seres humanos têm essa energia dentro de si, essas duas energias? Independente de escolha sexual, de papel de gênero, de como eu me identifico em relação à identidade de gênero, não é sobre isso. Quando se fala de energia masculina e energia feminina, é justamente sobre ânimos. Para a gente entender a origem da palavra. Ânima é uma origem latim, as palavras têm origem no latim, e a ânima é o quê? Ânima é a sabedoria, é a emoção, a sensibilidade, é o introspecto, é o interior. E ânimos, se a gente for comparar com a natureza, ânima, lua. E o ânimos é justamente a origem latina e significa o quê? Significa a coragem, significa a razão, significa a mente. Trazendo de uma forma bem mais simplista, emoção e mente, emoção e razão. E isso, todo mundo no ser humano, independente de gênero, a gente traz tanto o lado emocional quanto o lado racional. E precisamos dos dois para ter saúde mental, para produzirmos, servirmos a vida de uma forma, né, produtiva. O grande desafio nosso, justamente para ter saúde mental, é conseguir equilibrar, né? É encontrar o equilíbrio entre esse emocional e entre essa razão. Por que tem essa questão de energia feminina e masculina? É uma forma de popularizar e facilitar o entendimento, porque é realmente um conceito muito abstrato e muito complexo, mas no dia a dia, a mulher, até pela questão da biologia, como é que funciona? Como é que é a nossa natureza biológica? Isso é da natureza biológica independente, vou reforçar, não tem questão de gênero, identidade de gênero, é natureza biológica.
tem ali o espermatozoide com o óvulo, quando há ali a combinação, e o ser humano nasce a partir dessa movimentação. Quando você percebe, quando vem para trazer para a questão da energia masculina e feminina, no sentido de que o óvulo é o quê? Ele é o que vai, ele é o que vai para a vida, ele é o que sai. Se ele não penetrar e não entrar, a vida não acontece. E o espermatozoide e o óvulo? O óvulo é o que recebe, é o que espera e recebe. A partir disso, a vida se constitui, biologicamente falando. Quando a gente vem para a psique, independente de ser homem ou mulher, o homem, ele traz essa energia de mais agir, fazer, por causa da testosterona, é da natureza do masculino no sentido biológico. Porém, ele traz a emoção, ele traz a sensibilidade. Onde é que está o desafio? É equilibrar. É equilibrar. Se há equilíbrio, há saúde. Se não há equilíbrio, há pessoas adoecidas, uma sociedade adoecida e que tem muita dificuldade de se relacionar por conta de não conseguir promover esse equilíbrio, né? Dentro de si mesmo. Justamente. Né? Nós estamos aqui mostrando exatamente essa formação, essa origem da vida a partir do movimento de um gameta masculino, de um gameta feminino. E você bem trouxe, né, Fabiane, essa metáfora desse movimento que é inerente à energia psíquica do ânimos, do masculino, de ir, de desbravar, de fazer o movimento, de sair, de buscar. Isso é biológico, né? A gente precisa ter essa consciência e parar com ideologias e discursos rasos em relação a essa questão. Porque a questão da biologia em si, ela está contextualizada, ela é da natureza. Não tem como eu pegar um gato e falar para ele, agora você vai latir. Ele vai miar, é da natureza dele. Então, é da natureza do masculino, quem nasce ali com as gametas masculino, ele trazer mais testosterona no corpo. Mais impulso. Mais impulso, que é o hormônio do impulso, do fazer, do agir, do racional. Porém, tem também ali os hormônios femininos que para dar esse equilíbrio, para não se tornar um brutamontes, né? Violento, agressivo. Isso para o homem, porque depois a gente pode até falar como isso age na mulher, né? Eu ia perguntar isso, porque se a gente for levar na literalidade, algumas pessoas podem falar assim, então quer dizer que por ser mulher e ter a energia feminina tem que ficar em casa, quietinha, esperando ser servida. Como é que fica isso na prática pelo lado da mulher? Justamente. Aí da mulher, então a mulher traz da natureza feminina, né, da nossa natureza feminina, ânima, ela prevalece. Onde é que está o equilíbrio? Se eu só tenho ânima, só prevalece, eu sou aquela mulher que só espero, dependente emocional, não resolvo nada, ou seja, eu sou uma mala, né? Eu tenho que ser carregada. E aí, o que acontece? Quando eu trago o equilíbrio de ânimos para dentro do meu comportamento, que eu permito que ele se manifeste na minha psique e promovo o equilíbrio, eu sou uma mulher que tomo decisões, sou objetiva, racional, vou para a vida, mas eu não perco a minha sensibilidade, que é natural do meu feminino. Perfeito. O que tem acontecido muito é isso, essa energia de ânimos masculina, ela está tão fortalecida no contexto hoje da mulher, no dia a dia da mulher, que ela perde a sensibilidade. Eu já ouvi alguns discursos assim, mas a mulher que é mãe solo, que tem que fazer. A gente pode ser mãe solo, pode ser tudo, a gente tem essa força dentro da gente, a gente não pode perder a força maior que a gente tem, que é a sensibilidade, a intuição, a emoção. Se a gente perde isso, a gente se torna um homem. Nós não somos homem porque não é da nossa natureza. Exatamente. Essa é uma realidade. Esse é um assunto muito rico, tem muita coisa para falar. Que a gente pode ver em vários aspectos. Na hora de se relacionar, Fabiane, como é que funciona essas forças? Como é que essas forças impactam nos relacionamentos afetivos? Lívia, eu corro o risco de dizer que eu acho que é o grande problema hoje dos desencontros. Sabe os desencontros amorosos? Sim. O que acontece? Como está tudo... por que a mulher traz toda essa energia? Porque nós já fomos, por conta do patriarcado, teve 3 ondas do feminismo e por conta do patriarcado, nós mulheres fomos buscando um reconhecimento dentro da sociedade. Uma forma de se afirmar. Uma forma de se afirmar. A partir disso, a gente meio que foi perdendo a mão no sentido do peso que a gente traz dessa objetividade para a vida. É como se assim, eu preciso ser tão objetiva, senão eu sou massacrada, e aí eu
eu massacro o meu feminino. Tem mulheres, muitas mulheres, eu conheço muito, no meu ciclo tem muitas, que inclusive tomam medicamento para não menstruar. É da natureza da mulher menstruar. É da vida isso. E ela toma, interrompe e fica anos sem menstruar, ou seja, ela está cortando inclusive o ciclo da natureza do corpo dela para atender uma expectativa social, um mercado, enfim. Então nós acabamos que nós somos muito massacradas. Quando vem para a relação, o que acontece assim? Somos massacradas ou nos massacramos? Porque a gente também entra nisso, né? Nos massacramos também. A gente vê, vamos lá, é uma questão, vamos pegar uma questão histórica. Do tempo em que nós, mulheres, não éramos vistas, não éramos consideradas, éramos propriedades, né? Teve um tempo que nós éramos propriedade, inclusive o feminicídio ainda é sustentado nessa leitura cultural de que eu mato porque é minha propriedade, se não está comigo eu vou matar. Então, ainda tem, em pleno século XXI, pessoas que ainda pensam que mulher é propriedade, mas nós fomos conquistando nossos espaços. Porém, com tanta ânsia de conquistar o espaço e de ser respeitada, a gente pesou a mão. Vamos pegar nossas mães. Nossas mães são filhas de mulheres que não eram vistas, que eram muito submissas. E elas, como é que você mais ouviu na sua casa sendo educada? Minha filha, eu crio minha filha para ser independente. Não vai depender de homem, não. Não vai depender de homem, não. Então a gente cresceu pesando a mão e considerando que o homem é ruim, que é um ser que me faz mal. Quantas mulheres não conseguem se relacionar? Quer me dominar. Porque quer me dominar e eu não vou ser dominada. Isso já vem para o ânimo e ânima já imaturo e adoecido. Porque aí eu já olho para o outro como um concorrente. Eu olho para o homem como se ele fosse o meu concorrente. E não um complemento. E não um complemento. E eu entro o quê? Para eu conseguir me estabelecer dentro da energia, então eu massacro a minha energia da sensibilidade, da emoção. Então, para eu crescer, prosperar financeiramente, para eu ser vista e ter um lugar social, eu massacro a minha sensibilidade, que é da minha natureza, e potencializo essa outra energia que tem em mim, que é a masculina. Aí eu vou para o relacionamento. Das duas, uma. Ou a gente dá match, né? E match, assim, eu atraio, não é que... Então, assim, aí eu tenho essa energia... Mete a fome com a vontade de comer. Encaixa que é uma beleza. Aí eu tô com essa energia, ou seja, que eu falo com a mulher, com o ânimo adoecido. Aí eu tô com essa energia muito masculinizada, eu me torno autoritária, crítica, competitiva, muito mais do que o normal, do que precisaria. E aí eu atraio quem? Eu atraio aquele homem que está com a energia de ânimo mais imatura nele. Porque eu me atraio pela sensibilidade dele, porque eu não uso a minha. Aí pá, apaixonei, começa a relacionar. Daqui a pouco tá aqui a mulher falando: ah, meu marido é mole, meu marido não sei o quê, meu marido não toma posição. Não toma posição, não toma atitude. Por quê? Quando começa a relacionar, as máscaras caem, as pessoas começam a se revelar. E se o homem está nessa energia feminina imatura, ou seja, ele está muito mais na energia feminina que masculina, e a mulher na masculina, uma hora vem a exaustão. Então, muito do que se ouve hoje, mulher está exausta, porque ela não consegue mais fazer esse equilíbrio. Porque quando eu faço o equilíbrio, eu tomo a decisão certa, eu sou assertiva, mas eu não perco a minha sensibilidade. Eu gosto de trazer muito para a questão da sensibilidade da emoção. Eu quero ir na força. E nós, mulheres, na força, a gente não consegue muita coisa, não, a não ser ficar doente. Muito sério isso. É muito sério. Então, essa energia. Aí vamos lá do homem. O homem muito que não acessa essa energia feminina nele, que é a sensibilidade e a emoção, ele se torna aquele homem autoritário, que não escuta a mulher, que não escuta o filho, que tudo ele resolve na parte da grosseria, da violência, da agressividade, que também é muito ruim. Pensa um filho de um homem nessa condição, com esse ânimo tão imaturo. Ele vai crescer muito traumatizado, porque ele não recebe amor, porque esse homem que está nessa energia, ele aprendeu que acessar a emoção, acessar a sensibilidade, demonstrar essa emoção é fraqueza, então eu não demonstro. Ele também sofre com isso e as pessoas que se relacionam com ele sofrem com isso também, entendeu? Pelo que você está falando, Fabiane, então a gente pode considerar que hoje nós, enquanto sociedade, estamos um pouco perdidos, um pouco ou bastante perdidos em relação a esse equilíbrio em nós. Porque, como você disse, não é a mulher também não poder, quer dizer,
a mulher ir para a vida, assumir-se, seu lugar no mercado de trabalho, com a família, mas sabendo que ora ela vai recrutar esse ânimos e ora ela tem que deixar, porque a natureza dela também pede para ela outras coisas. Qual a nossa conversa? Não é assim, isso é da psique ou é papel? Então, quando eu vou para uma relação, para o casamento, a divisão, por exemplo, pegar uma vassoura e varrer uma casa, isso é energia masculina, gente. Isso é ação, isso é para fora, isso é expansão. Eu preciso de energia, de ação, de atitude para ir lá e dar faxina na minha casa. Então, o espermatozoide. É o espermatozoide. Isso não é papel de homem, homem no sentido, e nem papel de mulher. Isso é energia masculina. Então, quando eu casei, assim, lá, nos papéis sociais, e aí dentro do casamento, vai ter momento da minha vida em que, ali dentro da relação, em que eu tô com um projeto profissional, tô numa transição de carreira e que essa energia da ação, sabe, ela vai vir mais forte. A sabedoria tá no meu parceiro conseguir balancear, porque se ele entra na energia dele também de ânimos, ou seja, energia masculina muito forte, a gente vai começar a fazer o quê? A competir. E nessa competição a relação não se estabelece e muitas relações acabam não por falta de amor, por falta de compreensão. A mesma, então, neste momento, mas é o saber equilibrar. Pode acontecer também de um momento o seu marido ele ser essa pessoa na sua relação, né? E a gente está falando de relações héteros, mas isso também ele não é específico de uma relação hétero. Porque mesmo dois homens se relacionando, eles vão ter que saber equilibrar dançar, justamente. Fazer uma dança para que funcione, para que eles realmente vivam uma relação harmoniosa. Caso contrário, vira competição, aí causa insegurança, a dependência emocional de um lado e do outro, um autoritarismo. E aí você falou sobre a sociedade, nós estarmos perdidos. Estamos perdidos justamente porque a gente não consegue entender esse contexto e simplesmente promover esse equilíbrio do que é emocional, do que é sensibilidade que está em homem e mulher, do que é racional, do que é atitude, do que é fazer. Quando eu consigo integrar, aí a relação acontece de uma forma muito bonita. Aí é abundância, né? Aí é plenitude. Plenitude, é graça. É graça, justamente. Muito interessante. Fabiane, e você, quando você diz equilibrar, hoje a gente... Vamos falar um pouco das mulheres? Eu sou mulher, você é mulher, então é natural que a gente puxe para esse contexto, né? Então, assim, muitas mulheres... profissionalmente estabelecidas, né, que conquistaram aí sua carreira, mandam muito bem nessa área, mas frustradas, com a vida amorosa, e aí tem muito um chavão assim, não tem homem que presta. Ah, não, hoje não tem homem que... Quando eu escuto essa fala, me dá um certo frisson, porque será que é isso mesmo? Não tem pessoas, né, parceiros dignos e que prestam, ou elas estão adoecidas e confusas com essas polaridades masculina e feminina? Lívia, na psicologia a gente sempre diz assim, que nunca é sobre o outro, é sempre sobre a gente, né? Então, assim, se eu tenho essa crença que não tem homem que presta, que meu dedo é podre, todo homem que eu arrumo não dá certo, todo homem que eu arrumo é isso, ou é aquilo, ou quer mandar, ou é tipo banana, já ouvi muito isso de mulher. No consultório eu ouço muito isso. E aí você fica olhando, esperando que o outro mude, ou que o outro melhore, ou que a mudança aconteça no outro. Não, olha por que você está atraindo, você já está começando já de uma forma equivocada. Então, quando eu trago esse pensamento, a primeira coisa é entender de onde surgiu esse pensamento e por que eu trago isso. Às vezes é porque na infância eu vi uma relação muito ruim com os meus pais, ou eu realmente fui fazendo escolhas muito ruins porque eu estou numa energia que eu não consigo equilibrar, nessa energia de como me expressar no mundo. E aí eu vou atraindo essas relações e fazendo essa leitura. E nessa leitura eu vou me fechando realmente para a possibilidade de amadurecer as minhas, né, equilibrar esse amadurecimento dentro emocional e racional, e a partir daí eu consegui enxergar, porque quando eu falo que o homem não presta é porque eu não estou enxergando direito. E se eu não estou enxergando direito, parte do meu ponto de vista, da maneira que eu olho o outro. As suas lentes, as minhas lentes é que estão embaçadas. Então, o equilíbrio vai ajudar a desembaçar essas lentes e eu vou conseguir. Porque, gente, homem é vulnerável também. Ele tem, mesmo que ele não queira aceitar, porque muitos crescem, a maioria,
cresceu com essa leitura. Você não pode ser fraco, como se ser vulnerável fosse sinal de fraqueza, o que não é. Sim. Mas aí ele vai fazendo o quê? Ele vai abafando isso, e emoção não é uma coisa que morre, emoção simplesmente vai ficando guardada até ser expurgada na doença. Quando adoece, que geralmente dá uma, o que acontece que, né, dentro da psicologia, que a gente fala que dá essa individuação, que você começa a perceber, nossa, o que eu estou fazendo com a minha vida. Sim. Então, esse olhar da mulher, que homem não presta, homem... Terapia ajuda, né, amiga? Terapia ajuda muito, né? Então, Fabiane, só trazendo aqui para a gente caminhar já para a conclusão, a provocação com esse tema é nós entendemos, quando a gente fala de energia, nós estamos falando de uma coisa chamada força psíquica. Nós temos um aparelho psíquico e a gente está falando de forças que agem em nós. Quando a gente fala de energia, é para simplificar a linguagem, mas nós estamos falando de algo real e concreto, que são essa força psíquica masculina e feminina que habita todo ser humano, como você bem colocou. Então não são papéis, é uma comunhão, é uma síntese entre forças que agem em nós. E eu vou estar mais ou menos amadurecida para uma relação e para minha posição na sociedade quanto eu tiver consciência disso. E aí coisas que eu acredito, como isso, falar, eu tenho o dedo podre, não tem mulher que presta, não tem homem que presta, não tem isso, porque e quanto mais eu tiver consciência dessas frases que eu acredito nelas, que são as nossas crenças, melhor eu tenho condição de me organizar nessas forças. É isso? Justamente, que quanto mais eu tenho consciência e que eu me pergunto o porquê eu penso assim, o que fomenta, o que alimenta esse meu pensamento, eu começo aqui, eu mergulho interno, eu começo a me questionar, a questionar o meu comportamento, a perceber aonde eu também estou ali pesando a mão, aonde eu estou contribuindo, porque relação, gente, é 50-50. Se o outro não presta, se eu vivi 8 anos com o outro não presta, tinha alguma coisinha em mim ali também que não prestava, porque estava ali junto, entende? Então, olhar para si, fazer essa leitura, e aí a gente fala dentro da psicologia que é um processo de individuação. Relação a dois, independente de sexo, de ser hétero ou não a relação, mas relação afetiva para realmente, e qualquer tipo de relacionamento, a verdade é essa. Primeiro, você tem que desenvolver a individuação. Individuação é eu me compreender como ser humano, reconhecer a minha essência, fazer essa integração da minha emoção com a minha razão, a partir disso eu estou inteiro. Quando eu estou inteiro, aí eu estou pronta e pronto para realmente atrair uma relação saudável com outro inteiro. Não existe metade. Ah, vem cá metade para completar, isso não existe. Perfeito. Fabiane, eu agradeço muito a sua participação. O bate-papo foi maravilhoso, ainda que curto, né, para extensão do tema, né? São várias visões, várias óticas, mas aqui a gente tentou trazer exatamente algo para esclarecer desse lugar e a nossa autorresponsabilidade em tudo e em todas as nossas relações. Eu agradeço muito a oportunidade de poder a gente falar sobre esse assunto complexo. Ele vem da psicologia analítica, ele é complexo mesmo. Olhe para si, entenda onde que não está acontecendo essa integração, onde você está pesando a mão, qual energia você está usando mais, o quanto isso está te ajudando ou te limitando ou, né, sabotando. A partir disso começa a transformação. Lívia, muitíssimo obrigada pela oportunidade. Eu quem agradeço e fica o convite para um próximo programa. Voltarei. Nós vamos ficando por aqui e nos vemos na próxima edição do programa Soul. Até lá!